Bem-vindo ao projeto Só lhe deu glória. Continuaremos a estudar o capítulo 3 de Gênesis. Agora veremos a expulsão do jardim, Gênesis 3, do verso 22 ao 24. Então o Senhor Deus disse: Vejam agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e comerem, viverão para sempre. Neste verso, Deus dialoga consigo mesmo e observa que o homem tornou-se semelhante a nós, pois conhecem o bem e o mal. Em um sentido, e somente um sentido, o que a serpente disse era verdade. Mas ainda assim precisamos entender isso melhor. O casal agora passou a conhecer o mal, mas de uma forma completamente diferente de Deus. O Criador conhece o mal no sentido de saber tudo a seu respeito, sem jamais o ter experimentado. O homem e a mulher, por outro lado, passaram a conhecê-lo porque o experimentaram na pele. Em suma, a humanidade conheceu o mal pela experiência. Deus o conhece perfeitamente, mas sem jamais experimentá-lo. Embora Deus tenha utilizado a mesma expressão que a serpente disse que, no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Gênesis 3:5. Deus agora diz: Agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Gênesis 3:22, texto que acabamos de ler. Apesar de ser a mesma expressão, estas palavras na boca da serpente transmitem uma coisa, e as mesmas palavras na boca de Deus têm outro significado. Da forma como a serpente apresentou ao casal a perspectiva de que ser igual a Deus traria privilégios ilimitados, aquisição e dons nunca antes vistos. Porém, o desfecho foi diferente. Em vez de experimentar a bem-aventurança, encontraram a miséria. Ao invés de se sentarem em um trono, foram expulsos do jardim. Acreditavam que teriam novos direitos, experimentaram o contrário. A ironia é que o casal não somente deixa de ganhar algo que não possuíam atualmente e perdem o que atualmente possuem, a comunhão imaculada com Deus. Resumindo, eles não encontraram nada e perderam tudo. Na situação de caídos, eles não poderiam comer do fruto da árvore da vida, senão viveriam eternamente como caídos. Não sabemos como explicar a forma que isso se daria. O texto não fornece informação. Versículo 23. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. O homem não deixa o jardim por sua própria vontade, nem é gentilmente escoltado à beira do jardim. Na verdade, ele é expulso. O pecado separa de Deus. A intimidade com Deus é substituída pela alienação de Deus. Versículo 24. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho do jardim até a árvore da vida. A expulsão do homem do jardim não é um arranjo improvisado. Deus posiciona querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro para impedir que entre novamente no jardim. O relato bíblico parece indicar que havia uma única entrada e do lado leste. Nessa função, os querubins operam de forma muito semelhante aos levitas posteriores, que são postos como guardas ao redor do tabernáculo e que devem ferir qualquer pessoa que invada os santuários proibidos.
que nós aprendemos com esta leitura? Primeiro, o cristão precisa estar atento às mentiras de Satanás. Ele é o pai da mentira, que faz sugestões sobre os ganhos que o pecado trará. O que não foi verdade para Adão e Eva não será nunca para ninguém. Segundo, faça as escolhas certas. Este texto afirma de forma bastante enfática que as escolhas de alguém não devem ser feitas com base no interesse próprio. Pelo contrário, as escolhas devem ser feitas dentro do âmbito das diretrizes de Deus. Terceiro, faça o teste da fidelidade pactual. Este teste pode ser feito por meio de perguntas simples. O que Deus disse sobre o assunto? Minha escolha é agradável e obediente a Ele? Quarto, não temos controle sobre as consequências. Embora Adão sempre teve a capacidade de escolher, mas ele não tinha controle completo sobre as consequências de sua escolha. Quinto, Adão perdeu sua liberdade em servir a Deus de forma perfeita. A liberdade não é algo que Adão ganha, é algo que ele perde. Um Adão verdadeiramente livre agora se torna em um Adão escravo em cativeiro. Encerramos os 3 primeiros capítulos de Gênesis. No próximo vídeo estudaremos as consequências da queda para a humanidade e a punição do pecado. Até lá!